O cérebro humano, um universo inteiro dentro do nosso crânio, é uma fonte inesgotável de fascínio. Pensem bem, é como o Cristo Redentor, cheio de mistérios e maravilhas. Sua complexa rede de bilhões de neurônios, disparando simultaneamente, é a origem de tudo o que nos torna humanos, como as cataratas do Iguaçu, uma obra-prima de complexidade. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas memórias, nossos sonhos, tudo nasce nesse órgão intricado. Uma verdadeira joia, como o Museu do Amanhã, um tesouro de conhecimento e inovação. Imaginem um mundo onde podemos compreender completamente as complexidades da consciência, onde os segredos da memória e do aprendizado são desvendados. Essa é a promessa da pesquisa sobre o cérebro, um campo que está na vanguarda da pesquisa científica, uma verdadeira terra prometida para a ciência. Para entendermos completamente a complexidade do cérebro humano, precisamos primeiro nos familiarizar com sua estrutura fundamental. Imagine uma noz. Sua casca rugosa é parecida com as circunvoluções do cérebro e vamos dividi-la em 3 partes principais. Na base dessa estrutura, encontramos o tronco encefálico, a parte primitiva, responsável pelas nossas funções mais básicas. Envolvendo tanto o tronco encefálico quanto o cerebelo, encontramos o cérebro, a maior e mais desenvolvida parte do cérebro humano. Sua superfície complexa, rica em circunvoluções, oferece uma ampla área, povoada por bilhões de neurônios que constituem a base dos nossos pensamentos, emoções e ações. Uma característica extraordinária do cérebro é a sua divisão em 2 hemisférios, esquerdo e direito, conectados por um denso feixe de fibras nervosas chamado corpo caloso. Embora os 2 hemisférios sejam estruturalmente quase idênticos, eles apresentam uma especialização diferente, onde cada lado se destaca em determinadas funções. Para entendermos completamente a complexidade do cérebro, precisamos observar seu componente fundamental, o neurônio. Essas células especializadas, presentes aos bilhões, formam redes intrincadas que são a base de todas as funções cerebrais. A sinapse, o ponto de contato entre 2 neurônios, é uma zona ativa de troca de informações, onde a linguagem elétrica se transforma em linguagem química. Pense, por exemplo, como um intérprete traduz de um idioma para outro, tipo do português para o inglês. Quando um sinal elétrico chega na extremidade do axônio, ele provoca a liberação de mensageiros químicos chamados neurotransmissores. Cada neurotransmissor tem uma estrutura química única, que permite que ele se ligue a receptores específicos e provoque diferentes efeitos no sistema nervoso. Por baixo das intrincadas curvas e da complexa sinalização química do cérebro, existe uma linguagem secreta, uma sinfonia elétrica que rege cada pensamento, emoção e ação. Essa sinfonia elétrica é a essência do funcionamento do cérebro, a força invisível que guia nossa experiência consciente. Como um maestro rege uma orquestra, os impulsos elétricos guiam nossa vida. Pense em um grande maestro como Villa-Lobos, conduzindo uma obra complexa. A eletricidade no cérebro surge do movimento de partículas carregadas, chamadas íons, através das membranas dos neurônios. Imagine pequenas baterias que carregam e descarregam continuamente, como as pilhas de um carrinho de controle remoto. Quando um neurônio recebe um estímulo excitatório suficiente dos neurônios vizinhos, desencadeia-se uma série de eventos que culminam na geração de um impulso elétrico, conhecido como potencial de ação. É como uma faísca que percorre um fio, como quando você acende uma lâmpada.
O eletroencefalograma, ou EEG, é como uma janela para a atividade elétrica do cérebro. É tipo espiar o que acontece lá dentro, sabe? Ele nos permite ouvir a música do cérebro, entender seus ritmos complexos, tipo um samba, um forró, cada um com sua batida. Desenvolvido lá nos anos 20, o EEG se tornou uma ferramenta essencial na pesquisa neurocientífica e na prática clínica, que nem um estetoscópio para o neurologista. Graças às novas descobertas em neurociência, desvendamos uma verdade surpreendente. O cérebro não é estático. Pelo contrário, ele é dinâmico, está em constante evolução, se adapta e se reorganiza em resposta a novas experiências, como um rio que muda seu curso. Essa extraordinária capacidade de mudança, conhecida como neuroplasticidade, oferece esperança para a transformação pessoal e a recuperação após lesões cerebrais, abrindo novos caminhos, como os trilhados por Rita Levi Montalcini. Ao entendermos os princípios que governam as mudanças no cérebro, podemos usar métodos para aprimorar nossas capacidades cognitivas, cuidar da nossa saúde mental e até mesmo promover a recuperação após lesões cerebrais. Participar de atividades que exigem atenção, resolução de problemas e pensamento crítico, como um bom jogo de xadrez ou dominó, pode fortalecer as conexões no cérebro e estimular o crescimento de novas conexões neurais, assim como uma plantinha que vai criando raízes e crescendo. Esses mensageiros, conhecidos como neurotransmissores, são os carteiros químicos do cérebro, transmitindo sinais através de pequenos espaços, ou sinapses, entre os neurônios. Alguns neurotransmissores agem como mensageiros excitatórios, aumentando a probabilidade de o neurônio receptor enviar seu próprio impulso elétrico, tipo dar um empurrãozinho para alguém começar a falar, sabe? Outros agem como mensageiros inibitórios, reduzindo a atividade do neurônio receptor, como se estivessem baixando o volume no meio daquela conversa toda que rola no cérebro. Alguns neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, são bastante conhecidos e estão associados a sensações de prazer, motivação e felicidade. Pense em quando você come um prato delicioso de feijoada ou quando seu time do coração ganha o Brasileirão. Então, aí entra a dopamina. Outros, como o glutamato e o GABA, ácido gama-aminobutírico, talvez não sejam tão conhecidos do grande público, mas não são menos importantes para o funcionamento do cérebro, agindo respectivamente como principais mediadores excitatórios e inibitórios, um pouco como Renato Aragão e Dedé Santana, um acelera e o outro freia. A complexa rede de neurotransmissores no cérebro depende de um delicado equilíbrio, uma sinfonia bem orquestrada de mensageiros químicos trabalhando em conjunto, orquestrando nossos pensamentos, emoções e ações. Pense numa orquestra regida pelo João Carlos Martins. Cada instrumento precisa tocar sua parte no momento certo. Quando os níveis de neurotransmissores estão alterados, a sinfonia cerebral pode se tornar caótica, como um show do Sepultura no auge da sua energia, o que leva a diversos distúrbios neurológicos e psiquiátricos. A memória nos permite viajar no tempo, reviver momentos passados, guardar conhecimento e moldar nossa identidade. O cérebro age como um escultor da experiência, assim como Aleijadinho com suas esculturas barrocas, transformando os sinais fugazes dos nossos sentidos em lembranças duradouras que podemos acessar e guardar como um tesouro. A memória não é uma entidade monolítica, mas sim um mundo multifacetado, composto por diversos tipos de lembranças, cada uma com características e métodos de armazenamento específicos. Pense, por exemplo, na obra de Machado de Assis,
um monumento literário que atravessou gerações e permanece vivo na memória coletiva brasileira. A memória sensorial captura informações dos nossos órgãos sensoriais por apenas frações de segundo, permitindo-nos perceber o mundo como um fluxo contínuo de informações, como o burburinho de um mercado municipal ou o aroma de um café fresquinho coado na hora. A memória de curto prazo, também conhecida como memória de trabalho, é como um bloco de notas mental, parecido com os que o artista Cândido Portinari usava para seus esboços e anotações, que retém uma quantidade limitada de informações por um curto período, como quando tentamos memorizar um número de telefone ou a lista do supermercado. A consciência, esse estado mágico de percepção, é talvez o mistério mais profundo do cérebro humano. Embora os mecanismos da consciência ainda sejam objeto de intensas pesquisas científicas, sabemos que a consciência não está localizada em uma única parte do cérebro. Imagine uma orquestra, os músicos tocando em uníssono, suas contribuições individuais se fundindo, criando um som rico e complexo. A cognição, o motor da nossa vida mental, nos permite raciocinar, planejar, resolver problemas e até viajar na maionese. O córtex pré-frontal, a parte mais desenvolvida do cérebro humano, desempenha um papel fundamental nas funções cognitivas superiores. Como um maestro de orquestra, tipo o João Carlos Martins, o córtex pré-frontal atua como centro executivo do cérebro, controlando nossos pensamentos, ações e emoções, mantendo tudo em harmonia, igual à seleção brasileira nos anos 70. As emoções, essas poderosas correntes de sentimentos que colorem nossa percepção e motivam nossas ações, são parte integrante da experiência humana. O sistema límbico, um complexo de estruturas cerebrais interconectadas localizado nas profundezas do cérebro, desempenha um papel fundamental no processamento e na regulação das emoções. Imagine-o como o maestro da nossa vida emocional, tipo o maestro João Carlos Martins, regendo a Orquestra Sinfônica Brasileira. A amígdala, uma pequena estrutura em forma de amêndoa dentro do sistema límbico, atua como uma sentinela emocional do cérebro, constantemente examinando o ambiente em busca de sinais de perigo ou recompensa. É como o nosso cão de guarda interior sempre alerta. Os seres humanos são criaturas sociais. Somos feitos para a conexão, a colaboração e o senso de pertencimento. O sistema de neurónios espelho é uma rede de células cerebrais que se ativam tanto quando realizamos uma ação, quanto quando observamos alguém realizando a mesma ação. Ele fornece a base para a empatia e a compreensão social. Pense, por exemplo, nas novelas brasileiras. Como a gente se envolve com as histórias dos personagens, como se sente parte daquilo. Essa identificação, essa compreensão das emoções deles tem muito a ver com nossos neurônios espelho. Essa experiência guiada pelos neurônios espelho nos permite compreender as ações, as intenções e as emoções dos outros, fortalecendo a empatia e os laços sociais, assim como aquele jeitinho brasileiro de acolher, de fazer festa, de reunir a família e os amigos para um churrasco. Nossos sentidos são nossas janelas para o mundo, os portais através dos quais percebemos a riqueza e a complexidade do ambiente ao nosso redor. As informações vindas de nossos órgãos sensoriais, como o trânsito nas ruas movimentadas de São Paulo, chegam ao cérebro através de uma rede de caminhos especializados, cada um transmitindo um tipo específico de dado sensorial. Essas autoestradas neuronais, que se originam em nossos órgãos dos sentidos, olhos, ouvidos, nariz, língua e pele, transmitem impulsos elétricos à linguagem do sistema nervoso.
A visão, muitas vezes considerada o nosso sentido mais importante, nos oferece uma representação detalhada e rica do mundo. É como se fosse uma janela para a alma, revelando a beleza e a complexidade do que nos rodeia, desde a imensidão do céu estrelado até os mínimos detalhes de uma flor. A jornada da luz, até a compreensão, começa no olho, uma estrutura fantástica de engenharia biológica que captura a luz e a transforma em sinais elétricos que o cérebro entende. Pense nele como um projetor de cinema que projeta o mundo na tela da nossa consciência, criando a nossa própria experiência cinematográfica. O cristalino, uma estrutura transparente e biconvexa, localizada atrás da pupila, focaliza a luz que entra na retina, a camada de tecido fotossensível que fica no fundo do olho. Ele funciona como a lente de uma câmera fotográfica, ajustando o foco para formar uma imagem nítida, como quando tiramos uma selfie, buscando o ângulo perfeito. Nosso cérebro, ao nascer, não é uma tábula rasa esperando para ser preenchida pela experiência. Ele já possui conexões predefinidas, trazendo em sua estrutura um projeto de possibilidades, uma herança genética que molda nossas capacidades cognitivas, nossas predisposições e até mesmo nossa vulnerabilidade a certas doenças mentais. Imagine como os alicerces de uma casa, que determinam sua forma futura. Nossos genes, esses pequenos fragmentos de DNA que contêm as instruções para construir e manter nosso organismo, regem uma sinfonia de processos moleculares, guiando o desenvolvimento dos circuitos neuronais, a produção de neurotransmissores e a eficácia da transmissão sináptica. São como as notas que definem a melodia da nossa vida, tipo um samba, um forró, ou até mesmo um sertanejo universitário, dependendo da sua genética, claro. Embora a nossa herança genética sirva como um projeto para o nosso cérebro, o nosso ambiente, a soma total das nossas experiências, desde a concepção, molda os detalhes intrincados de sua arquitetura, constrói suas conexões e influencia seu funcionamento. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Seu potencial é evidente, mas sua forma final ainda não está revelada. Pense em Aleijadinho e suas esculturas barrocas antes de ganharem vida. O cinzel do escultor, guiado por sua visão artística, trabalha gradualmente a pedra, revelando a beleza escondida em seu interior. Da mesma forma, nossas experiências, desde o carinho de uma mãe, aos desafios que enfrentamos nos relacionamentos e no trabalho, agem como escultores do nosso cérebro, moldando os caminhos dos nossos neurônios, fortalecendo algumas conexões e enfraquecendo outras. A interação dinâmica entre genes e ambiente, conhecida como interação gene-ambiente, demonstra a extraordinária capacidade do cérebro humano de se adaptar, sua plasticidade e sua capacidade de mudar ao longo da vida em resposta às experiências vividas. Concluindo nossa exploração do cérebro humano, continuamos fascinados por sua imensa complexidade, sua intrincada organização e sua surpreendente capacidade de mudança. Da complexa dança de neurônios e neurotransmissores, à ação coordenada das diferentes áreas cerebrais, o cérebro orquestra uma sinfonia de processos biológicos que dão origem à riqueza e à variedade da experiência humana. Viajamos pelos intrincados caminhos do cérebro, admirando sua capacidade de processar informações dos nossos sentidos, de guardar memórias, de gerar emoções e de guiar nossos pensamentos e ações. Vimos como a plasticidade do cérebro permite que ele mude ao longo da vida, moldado pela interação entre genes e ambiente, em constante evolução em resposta às experiências. Essa extraordinária capacidade de adaptação destaca o profundo impacto que nossas experiências, tanto positivas quanto negativas, têm na própria estrutura do nosso cérebro, moldando quem somos e quem podemos nos tornar. Nossa jornada pelo mundo do cérebro, embora instrutiva,
apenas arranhou a superfície de seus mistérios. Muitas perguntas permanecem sem resposta, convidando-nos a aprofundar nossas pesquisas, expandir as fronteiras do conhecimento e desenvolver ferramentas e tecnologias inovadoras para desvendar os segredos remanescentes do cérebro. O futuro da pesquisa sobre o cérebro promete uma era de descobertas sem precedentes. Uma era em que desvendaremos os mistérios da consciência, desenvolveremos tratamentos eficazes para doenças neurológicas e mentais debilitantes e exploraremos a extraordinária capacidade de adaptação do cérebro para aprimorar o potencial humano. Imaginem um mundo onde o Alzheimer, o Parkinson e outras doenças neurodegenerativas sejam relegadas ao passado, onde as doenças mentais não sejam mais estigmatizadas, mas compreendidas e tratadas com eficácia, e onde possamos aprimorar nossas capacidades cognitivas, estimular nossa criatividade e aprofundar nossa inteligência emocional através de intervenções direcionadas. Essa é a promessa da pesquisa sobre o cérebro, um campo rico em potencial para transformar a saúde, o bem-estar e a compreensão de si mesmo do ser humano. À medida que nos aventuramos nesse território inexplorado, devemos proceder com cautela, guiados por considerações éticas e por um profundo respeito pela santidade do cérebro humano. O conhecimento que derivamos da pesquisa sobre o cérebro tem o poder de remodelar nossa compreensão do que significa ser humano, desfocar as fronteiras entre o biológico e o tecnológico e levantar questões éticas profundas sobre nossa responsabilidade em utilizar sabiamente esse conhecimento. O caminho para o futuro será indubitavelmente desafiador, mas as recompensas são imensuráveis, oferecendo um vislumbre da essência da existência humana e a possibilidade de aliviar o sofrimento, aprimorar o potencial humano e criar um futuro mais brilhante para as gerações vindouras. Embarquemos nessa jornada com admiração, sede de conhecimento e um profundo compromisso em utilizar nossa compreensão do cérebro para criar um mundo melhor para todos. Obrigado por assistir. Inscrevam-se em nosso canal. Paz e amor a